Introdução. Bielorrússia, um país entre a tradição e os desafios do presente no coração da Europa Oriental entre florestas densas, vastas planícies e rios calmos, encontra-se a Bielorrússia, um país ainda pouco explorado pelo olhar do mundo, mas que guarda em si uma história profunda, uma cultura rica e um presente cheio de contrastes. Cercada por grandes vizinhos como a Rússia, a Ucrânia e a Polônia, a Bielorrússia ocupa uma posição geográfica estratégica que influenciou diretamente sua trajetória política, econômica e cultural ao longo dos séculos. Conhecida também como Belarus, essa nação emergiu como Estado independente apenas em 1991, após a dissolução da União Soviética. Porém, sua identidade foi moldada muito antes disso, entre batalhas por soberania, alianças com potências maiores e um forte senso de resistência cultural. Desde sua independência, o país vive sob a liderança de Alexander Lukashenko, o que o tornou um dos últimos regimes autoritários remanescentes da Europa. Esse fator, ao mesmo tempo que garante estabilidade a certos setores, também levanta questões sobre liberdade, democracia e direitos humanos. Mas a Bielorrússia vai muito além das manchetes políticas. É uma terra de belezas naturais impressionantes, como as florestas primitivas do Parque Nacional Belavyskaya Pushcha, lar do raro bisão europeu. Seus castelos medievais, igrejas ortodoxas e vilarejos rurais preservam a essência de uma Europa que parece ter parado no tempo. E nas cidades, especialmente em Minsk, nota-se um curioso contraste entre a herança soviética e os sinais discretos de modernização. A economia do país ainda mantém um perfil fortemente estatal, mas tem buscado evoluir em áreas como tecnologia da informação e logística internacional, aproveitando sua localização central no continente. Ao mesmo tempo, seu povo valoriza profundamente a educação, a tradição folclórica e a língua bielorrussa, ainda que o idioma russo predomine no cotidiano. Falar sobre a Bielorrússia é, portanto, mergulhar em uma realidade multifacetada, um país que caminha entre o passado e o futuro, entre a herança soviética e o desejo de renovação. Este conteúdo se propõe a apresentar os principais aspectos desse país fascinante, explorando sua história, cultura, política, economia, educação, turismo e desafios sociais, em uma jornada de conhecimento e reflexão. História e independência da Bielorrússia. Entre impérios e a busca por soberania, a história da Bielorrússia é marcada por séculos de domínio estrangeiro, lutas por autonomia e a preservação de uma identidade nacional. Localizada entre a Europa Central e a Rússia, a região foi, durante séculos, palco de disputas políticas e militares que moldaram sua trajetória. No século XIII, o território que hoje conhecemos como Bielorrússia passou a integrar o Grão-Ducado da Lituânia, um dos maiores estados da Europa medieval. Posteriormente, esse ducado uniu-se ao Reino da Polônia, formando a comunidade polaco-lituana, sob a qual a Bielorrússia permaneceu até o fim do século XVIII. Esse período foi marcado por uma certa convivência cultural, mas também por tentativas de assimilação religiosa e linguística. Com as partilhas da Polônia no final do século XVIII, o Império Russo anexou a maior parte do território bielorrusso. A partir de então, a região foi submetida a um processo intenso de russificação, com repressão à língua e cultura locais. Mesmo assim, movimentos nacionalistas e intelectuais começaram a surgir no século XIX, expressando o desejo de autonomia. No início do século XX, após a Revolução Russa de 1917, a Bielorrússia declarou, por um curto período, sua independência como República Popular da Bielorrússia. No entanto, logo foi incorporada pela União Soviética, tornando-se a República Socialista Soviética da Bielorrússia, uma das 15 repúblicas soviéticas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Bielorrússia foi devastada pelas tropas nazistas. Quase um terço da população morreu e muitas cidades foram arrasadas. A destruição foi profunda, mas a reconstrução sob o regime soviético transformou o país em um polo industrial e urbano. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Bielorrússia proclamou sua independência em 25 de agosto daquele ano, tornando-se um Estado soberano. No entanto, a transição democrática foi breve. Em 1994, Alexander Lukashenko foi eleito presidente e permanece no poder até hoje, sob um regime presidencialista centralizado. Seu governo é criticado internacionalmente por violações de direitos humanos, repressão à oposição e manipulação de eleições. Desde então, a Bielorrússia tem mantido laços estreitos com a Rússia, tanto no aspecto econômico quanto político, recusando uma abertura mais ampla ao Ocidente. Apesar da estabilidade institucional, o país enfrenta protestos internos por mais liberdade e democracia, como foi visto nas manifestações massivas de 2020. Hoje, a Bielorrússia vive entre a herança soviética e o anseio por renovação. Sua independência formal é recente, mas a luta do povo bielorrusso por identidade, liberdade e soberania é antiga.
e continua a moldar o futuro dessa nação resiliente. Geografia e localização estratégica. A ponte silenciosa entre leste e oeste, a Bielorrússia, também conhecida como Belarus, está situada no leste da Europa, ocupando uma posição estratégica entre a Rússia e a União Europeia. O país faz fronteira com 5 nações, ao norte com a Letônia e a Lituânia, ao oeste com a Polônia, ao sul com a Ucrânia e a leste com a Rússia. Essa localização geográfica coloca a Bielorrússia em um ponto crucial para o trânsito de pessoas, bens e interesses geopolíticos, funcionando como um verdadeiro corredor entre o Ocidente e o Oriente Europeu. Com uma área de aproximadamente 207 mil km², a Bielorrússia é o 13º maior país da Europa, mas ainda assim não possui acesso ao mar, o que a torna uma nação interiorana. Essa condição limita sua participação direta no comércio marítimo internacional, mas, por outro lado, aumenta sua importância como ponto de passagem terrestre entre grandes blocos econômicos e políticos. É justamente por essa razão que o país investe fortemente em infraestrutura ferroviária e rodoviária, ligando portos russos e bálticos a mercados europeus. O relevo bielorrusso é predominantemente plano, composto por extensas planícies, vales fluviais e colinas suaves. Quase um terço do território é coberto por florestas densas, ricas em biodiversidade e recursos naturais. As florestas de coníferas e caducifólias formam verdadeiros santuários ecológicos, como o famoso Parque Nacional Belavyskaya Pushcha, uma das florestas primárias mais antigas da Europa e lar do bisão europeu. A hidrografia do país é bastante rica, com mais de 20 mil rios e riachos, dos quais se destacam o Dnieper, Pripyat, Nema e Berezina. Muitos desses rios são navegáveis e desempenham papel importante tanto na economia quanto na cultura nacional. Além disso, há milhares de lagos e zonas pantanosas, o que contribui para a fertilidade do solo e o desenvolvimento da agricultura, especialmente na produção de batatas, grãos e laticínios. O clima da Bielorrússia é do tipo continental temperado, caracterizado por invernos longos, frios e com neve abundante, e verões curtos, mas amenos. As temperaturas podem chegar a menos 20 graus Celsius no inverno, especialmente nas áreas rurais, enquanto no verão giram em torno de 20 graus Celsius a 25 graus Celsius. Essa variação climática influencia diretamente o modo de vida da população, as atividades econômicas e até a arquitetura, com construções robustas e aquecidas. Essa combinação de localização estratégica, abundância natural e estabilidade territorial faz da Bielorrússia uma peça importante no tabuleiro geopolítico europeu. Embora não tenha a visibilidade de grandes potências, o país é constantemente observado por ser uma ligação entre interesses russos e europeus, o que o coloca no centro de negociações, conflitos e alianças. Ao mesmo tempo, sua geografia contribui para preservar uma identidade única, rural, silenciosa e resistente, como suas florestas centenárias. Cultura e identidade nacional. Entre raízes eslavas e ecos-soviéticos, a cultura da Bielorrússia é um reflexo profundo de sua história complexa e de suas raízes eslavas. Entre tradições ancestrais, influências religiosas e décadas sob o regime soviético, o povo bielorrusso desenvolveu uma identidade cultural única, que se manifesta em sua língua, literatura, música, arte e rituais populares. Mesmo diante de pressões políticas e tentativas de uniformização cultural ao longo dos séculos, a Bielorrússia preserva uma riqueza simbólica e artística que resiste ao tempo. No centro dessa identidade está a tradição eslava oriental, compartilhada com países como Rússia e Ucrânia, mas com características próprias. A religiosidade ortodoxa moldou muitos dos costumes familiares e das festas populares, embora também haja minorias católicas, especialmente no oeste do país, refletindo a influência histórica da Polônia e da Lituânia. Rituais como o Kupale, uma celebração do solstício de verão, ligada à natureza e ao fogo, continuam vivos, conectando o presente com práticas pagãs pré-cristãs que ainda emocionam os bielorrussos. A língua bielorrussa é um símbolo central da identidade nacional, embora enfrente desafios quanto ao seu uso cotidiano. Após décadas de dominação russa e políticas de russificação, o russo tornou-se a língua predominante nas cidades e na administração pública. No entanto, o bielorrusso é língua oficial, ensinado nas escolas e valorizado por intelectuais, artistas e defensores da cultura local. O ressurgimento do interesse pela língua tem sido um sinal de resistência cultural e afirmação da identidade nacional, especialmente entre os jovens e movimentos culturais. A música folclórica é outro pilar importante da cultura bielorrussa. Instrumentos como a tsimbale, espécie de cítara, e a duda, gaita de fole tradicional, são utilizados em apresentações típicas. As canções falam de amor, da natureza e da vida rural, e são transmitidas de geração em geração. O bordado tradicional,
Com seus padrões geométricos e cores simbólicas, é usado em roupas típicas e decorações, especialmente durante festivais e datas comemorativas. As danças regionais, vibrantes e sincronizadas, encantam em eventos populares que celebram o orgulho nacional. A literatura bielorrussa é considerada um dos maiores tesouros culturais do país. Poetas como Yanka Kupala e Jakub Kola são reverenciados como pilares da identidade nacional, com obras que exaltam a terra, o povo e a luta por liberdade. Já autores como Vasil Baika são conhecidos por suas narrativas dramáticas sobre a Segunda Guerra Mundial, marcadas por um forte senso ético e humano. Essas vozes literárias expressam o sentimento coletivo de um povo resiliente e profundamente ligado à sua terra. Mesmo diante das pressões do presente e da globalização, a Bielorrússia preserva uma cultura viva e orgulhosa, que continua a florescer em escolas, festivais, teatros e, sobretudo, no coração de seu povo. Em tempos de mudança, ela se afirma como um elo entre tradição, resistência e esperança de um futuro mais livre. Turismo e belezas naturais, um tesouro oculto no coração da Europa. Apesar de ainda ser pouco explorada pelo turismo internacional, a Bielorrússia reserva surpresas encantadoras para os viajantes que buscam autenticidade, natureza preservada e um mergulho na história europeia. Longe das rotas tradicionais, o país oferece paisagens intocadas, florestas milenares, castelos imponentes e uma atmosfera tranquila, quase fora do tempo. É o destino ideal para quem deseja fugir das multidões e descobrir a riqueza cultural e natural de uma terra que guarda memórias profundas. Um dos maiores destaques é o Parque Nacional Belavyskaya Pushcha, uma das últimas florestas primárias da Europa. Localizado na fronteira com a Polônia, esse parque é uma reserva da biosfera da Unesco e abriga o lendário bisão europeu, símbolo da fauna bielorrussa. Além dos bisões, o parque é lar de lobos, linces, cervos e uma variedade impressionante de aves. Trilhas ecológicas, museus naturais e passeios guiados permitem ao visitante uma experiência de imersão na natureza praticamente intocada. Outro atrativo que encanta os amantes de história e arquitetura são os castelos medievais. O Castelo de Mir, com suas torres góticas e muralhas imponentes, é um dos pontos turísticos mais icônicos do país. Construído no século XVI, foi tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco por sua importância histórica e beleza arquitetônica. Nas proximidades, o Castelo de Nesvizin, igualmente reconhecido pela Unesco, combina elementos barrocos e renascentistas e impressiona pelos jardins ao estilo europeu e interiores ricamente decorados. Esses castelos contam não apenas a história da Bielorrússia, mas também dos nobres que governaram a região ao longo dos séculos. A capital, Minsk, oferece um contraste interessante entre o passado e o presente. Reconstruída quase totalmente após a Segunda Guerra Mundial, a cidade é marcada por amplas avenidas, edifícios monumentais no estilo soviético e muitos parques urbanos bem cuidados. A Praça da Vitória, o Museu da Grande Guerra Patriótica e o Teatro Nacional de Ópera e Balé são pontos obrigatórios para quem deseja entender a alma da cidade. Minsk também abriga uma vida cultural vibrante, com cafés, galerias de arte e centros de criatividade que estão transformando a capital em um polo artístico emergente no leste europeu. Além disso, pequenas cidades como Grodno, Brest, Vitebsk e Polotsk guardam relíquias arquitetônicas, igrejas ortodoxas e católicas centenárias, além de museus locais que narram o passado com riqueza de detalhes. A hospitalidade do povo bielorrusso, ainda que discreta, é acolhedora e genuína, reforçando a sensação de se estar em um lugar especial, onde o tempo corre de forma diferente. Com suas florestas silenciosas, castelos encantadores e cidades históricas, a Bielorrússia está se revelando como um destino promissor para o turismo sustentável e cultural, ainda pouco tocado pela globalização. Para quem busca uma experiência autêntica e reflexiva, esse país é uma verdadeira joia escondida no coração da Europa. Economia e desenvolvimento. Entre o legado soviético e os desafios da modernização, a economia da Bielorrússia reflete um equilíbrio delicado entre o passado socialista e os desafios do presente capitalista globalizado. Desde sua independência da União Soviética em 1991, o país optou por manter grande parte da sua estrutura econômica estatal e centralizada, diferentemente de outros países do leste europeu que seguiram rapidamente rumo à liberalização de mercado. Esse modelo bielorrusso, embora tenha garantido certa estabilidade social, também criou obstáculos ao crescimento sustentável e à inserção plena nos mercados internacionais. Mais de 50% do produto interno bruto, PIB, ainda é gerado por empresas estatais. Os setores mais relevantes da economia incluem a indústria pesada, agricultura, produtos químicos, energia e têxteis. A Bielorrússia é conhecida por suas fábricas de tratores, caminhões, fertilizantes e máquinas industriais, herança direta da era soviética.
A BelAZ, por exemplo, fabrica alguns dos maiores caminhões de mineração do mundo, e a MTZ, fábrica de tratores de Minsk, é um nome tradicional no setor agrícola. A agricultura continua a desempenhar um papel importante, com destaque para a produção de batatas, laticínios, trigo e carne suína. As fazendas coletivas ainda existem, embora reformuladas, e o Estado continua envolvido em boa parte da cadeia produtiva. Isso contribui para a autossuficiência alimentar, mas limita a competitividade em mercados externos mais exigentes. A Rússia é o principal parceiro comercial da Bielorrússia, tanto para importação quanto exportação. O país depende fortemente do fornecimento de gás natural e petróleo russo a preços subsidiados, que são processados nas refinarias locais e exportados para outros países europeus. Essa dependência, no entanto, gera vulnerabilidade econômica e política, principalmente em tempos de tensões entre Moscou e o Ocidente. Nos últimos anos, o governo bielorrusso tem tentado diversificar sua economia e atrair investimentos estrangeiros. Uma das áreas que mais crescem é o setor de tecnologia da informação, TI, especialmente na capital Minsk. O parque de alta tecnologia da Bielorrússia abriga empresas de software e startups que têm ganhado visibilidade internacional, gerando empregos e promovendo inovação em um ambiente mais flexível do que o resto da economia nacional. No entanto, sanções internacionais aplicadas por países da União Europeia e pelos Estados Unidos devido a violações de direitos humanos e repressão política afetam negativamente o ambiente econômico. Tais sanções dificultam transações bancárias, investimentos externos e exportações, gerando pressões sobre as finanças estatais. O desenvolvimento econômico da Bielorrússia, portanto, está em um ponto de inflexão. Enquanto mantém um modelo estatal que oferece certa estabilidade, o país precisa urgentemente ampliar sua capacidade de inovação, abertura comercial e modernização produtiva, sem ignorar as demandas crescentes da população por melhores condições de vida, salários dignos e oportunidades reais de crescimento. Educação e sistema de ensino. Tradição, acesso e busca por excelência à educação na Bielorrússia é considerada um dos pilares centrais da estrutura social do país. Herdando os princípios de valorização do ensino da era soviética, o sistema educacional bielorrusso é gratuito, amplamente acessível e fortemente estruturado, sendo reconhecido por seu elevado índice de alfabetização, que ultrapassa os 99%. Desde os primeiros anos escolares até o ensino superior, o país mantém uma abordagem voltada à formação técnica, científica e humanística, embora enfrente o desafio de se adaptar às demandas de um mundo cada vez mais digital e globalizado. A educação básica é obrigatória dos 6 aos 15 anos, dividida em 3 níveis: o ensino primário, o ensino básico, fundamental, e o ensino médio geral ou profissionalizante. As escolas públicas são predominantes e seguem currículos nacionais bastante padronizados. Além das matérias tradicionais, como matemática, ciências e literatura, o ensino da língua russa e bielorrussa é obrigatório, reforçando a dupla identidade linguística do país. A partir da adolescência, os estudantes podem optar entre 2 caminhos: continuar no ensino médio acadêmico ou ingressar em escolas técnicas e profissionalizantes, que formam jovens para atuar em setores industriais, agrícolas, tecnológicos ou de serviços. Esse modelo, herdado do sistema soviético, continua sendo eficaz para suprir a demanda do mercado interno por mão de obra qualificada, especialmente nas áreas técnicas e industriais. O ensino superior na Bielorrússia também é gratuito em grande parte das universidades públicas, embora haja vagas pagas para quem não atinge as melhores pontuações nos exames de admissão. As principais instituições de ensino superior incluem a Universidade Estatal de Belarus, BSU, a Universidade Técnica Nacional de Minsk e a Academia de Ciências da Bielorrússia. Essas instituições oferecem formações sólidas em engenharia, medicina, ciência, direito e tecnologia da informação. Nos últimos anos, o governo tem incentivado áreas estratégicas como informática, inteligência artificial, robótica e engenharia de software, com a intenção de modernizar o sistema educacional e integrá-lo às necessidades do novo mercado global. O Parque de Alta Tecnologia, em Minsk, mantém parcerias com universidades para formar profissionais de alto nível, com forte atuação no setor de TI. Por outro lado, o sistema educacional enfrenta críticas no que diz respeito à falta de autonomia acadêmica, à censura de conteúdos considerados políticos e ao excesso de rigidez nos currículos. Professores e estudantes que expressam opiniões contrárias ao governo enfrentam, por vezes, retaliações, o que compromete a liberdade de pensamento e pesquisa. Ainda assim, a educação continua sendo um valor fundamental para a sociedade bielorrussa, vista como um caminho para a ascensão social e para o fortalecimento nacional.
Com uma base sólida e um povo que valoriza o saber, a Bielorrússia tem nas novas gerações a esperança de um futuro mais inovador, livre e alinhado aos desafios do século XXI. Política e relações internacionais, autoritarismo e alianças estratégicas. Desde sua independência em 1991, a Bielorrússia trilhou um caminho político distinto do de muitos de seus vizinhos do leste europeu. Em 1994, Alexander Lukashenko foi eleito presidente e permanece no poder até hoje, governando sob um regime presidencialista autoritário. Ao longo de seus mandatos, consolidou um sistema altamente centralizado, com forte repressão à oposição, controle da imprensa e eleições amplamente questionadas por organismos internacionais. As eleições de 2020 marcaram um ponto de ruptura. Milhões de bielorrussos foram às ruas contestar os resultados, considerados fraudulentos. A repressão foi severa, com milhares de prisões, exílios forçados e censura. A partir daí, o país mergulhou em um clima de instabilidade política interna e crescente isolamento internacional. No campo das relações exteriores, a Bielorrússia mantém uma aliança sólida com a Rússia, baseada em laços econômicos, militares e ideológicos. Os dois países integram a União Econômica Eurasiática e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC. Essa proximidade é vista por Moscou como estratégica, especialmente diante das tensões com a OTAN e a União Europeia. Por outro lado, as relações com o Ocidente são tensas. União Europeia e Estados Unidos impuseram diversas sanções econômicas e diplomáticas ao governo de Lukashenko, exigindo respeito aos direitos humanos e ao processo democrático. Como resposta, Minsk fortaleceu ainda mais seus laços com potências como China e Irã, buscando novos parceiros e alternativas comerciais. Em suma, a política bielorrussa é marcada por autoritarismo interno e pragmatismo externo, posicionando o país como uma peça importante, porém controversa, no cenário geopolítico euroasiático. Sociedade e desafios atuais, entre o silêncio e o despertar coletivo. A sociedade bielorrussa vive entre dois mundos, a estabilidade aparente oferecida por um regime forte e o desejo crescente por mudanças profundas e liberdade política. Embora o país tenha baixos índices de criminalidade e bom acesso à educação e saúde, o autoritarismo e a falta de liberdades civis pesam sobre o cotidiano das pessoas. Nos últimos anos, especialmente após 2020, movimentos populares de protesto e resistência começaram a se intensificar. Jovens, intelectuais, professores e profissionais da tecnologia passaram a se posicionar contra a repressão estatal, organizando manifestações, produzindo conteúdos independentes e buscando formas alternativas de expressão, mesmo sob riscos de retaliação. Ao mesmo tempo, o país enfrenta desafios sociais importantes. Muitos jovens emigram em busca de oportunidades e liberdade. O sistema de saúde sofre com falta de recursos e as desigualdades econômicas começam a se acentuar principalmente entre áreas urbanas e rurais. A censura midiática e o bloqueio de organizações não governamentais limitam o debate público, mas não impedem a formação de uma consciência coletiva silenciosa, que se fortalece na cultura, na educação e nas redes sociais. Apesar das dificuldades, o povo bielorrusso mostra sinais de resiliência e esperança. A cultura popular, a literatura engajada e as novas gerações urbanas mantêm aceso o desejo de um país mais livre, justo e conectado ao mundo moderno. A Bielorrússia vive, assim, um tempo de transição silenciosa, onde o despertar social é inevitável, mesmo que ainda contido. Obrigado por acompanhar esta viagem pelo fascinante universo da Bielorrússia. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a história, cultura, natureza e os desafios desse país tão rico e complexo, não dê obrigado por acompanhar esta viagem pelo fascinante universo da Bielorrússia. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a história, cultura, natureza e os desafios desse país tão rico e complexo, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você encontra conteúdos aprofundados e de qualidade sobre países, culturas e temas que expandem seus horizontes. Clique em inscrever-se e ative as notificações para não perder as próximas descobertas. Até o próximo vídeo!